O sol ainda não havia nascido completamente quando Ricardo chegou à ponte. Uma névoa fina cobria o rio, e a água escura lá embaixo parecia um abismo sem fim. Aos 42 anos, barba por fazer e roupas amarrotadas, ele segurava o parapeito com mãos trêmulas, olhando para baixo. 42 anos, pensou. É quanto tempo levei para chegar até aqui. Não à ponte, mas ao vazio. Um carro passou. Ricardo se encolheu, como se não quisesse ser visto. O som do motor se afastou, e o silêncio voltou a envolvê-lo. 3 meses atrás, tudo era diferente. Ricardo usava ternos impecáveis. Trabalhava em um escritório com quadros na parede e troféus de vendas. Naquele dia específico, seu celular tocou. Era Marina, sua esposa. Amor, consegui a receita do Matheus. O médico disse que com o tratamento certo, ele vai melhorar. Ricardo sorriu. Ótimo, vou sair mais cedo hoje. Podemos comemorar. Mas antes que pudesse sair, Fernando, seu sócio de 50 anos, entrou no escritório sem bater. Claro, senta. Sobre a conta da Petrobras? Fernando hesitou. Sobre o desvio de fundos que descobri. Ricardo franziu a testa. Que desvio? Ricardo, sei que você usou o dinheiro da empresa para pagar as contas do hospital do Matheus. São quase 300 mil reais. Houve um silêncio pesado. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Fernando, eu ia repor. A comissão da conta da Vale estava para cair. Não caiu. A gente perdeu. E agora tem auditoria chegando. Ricardo, eu não tenho escolha. De volta à ponte, no presente, Ricardo fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo seu rosto. Fernando o havia denunciado. Processo, polícia, prisão preventiva por 3 dias. Quando saiu, Marina tinha levado Matheus embora. Ele não a culpava. Aos olhos de todos, ele era um criminoso. 2 semanas atrás, Ricardo entrou em seu apartamento e o encontrou completamente vazio. Apenas uma carta sobre a bancada da cozinha. Com mãos trêmulas, ele a leu. Ricardo, eu te amei. Ainda amo. Mas preciso proteger nosso filho. Não posso deixar que ele cresça vendo o pai sendo destruído todos os dias na imprensa, no tribunal, nos olhares das pessoas. Ricardo amassou a carta e caiu de joelhos, soluçando. Agora na ponte, enquanto o céu começava a clarear, Ricardo subiu no parapeito. Seu celular tocou. Número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu com voz rouca. Alô? Senhor Ricardo Santos? Era uma voz feminina. Quem é? Meu nome é Beatriz. Sou do Hospital São Lucas. O senhor ainda está interessado em ser voluntário? Ricardo franziu a testa. Eu não me inscrevi para nada. Que estranho. Aqui diz que o senhor se inscreveu há 3 meses para o programa de leitura para crianças internadas. Deve ter sido antes das notícias. Ricardo lembrou vagamente. Marina tinha sugerido. Ele havia preenchido o formulário online em um momento de esperança que agora parecia ter sido em outra vida. Eu não acho que seja apropriado agora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor Ricardo, eu sei quem o senhor é. Vi nos jornais, mas aqui dentro, tudo o que importa é se o senhor pode fazer uma criança sorrir por meia hora. O senhor pode fazer isso? Ricardo olhou para a água abaixo, depois para o céu que clareava. Eu não sei se posso fazer qualquer coisa bem feito agora, disse com a voz quebrando. Amanhã, 9 horas, ala pediátrica. Se aparecer, ótimo. Se não, a vida continua. Mas às vezes, senhor Ricardo, é nos momentos em que achamos que não temos nada a oferecer que conseguimos dar o mais importante. Ela desligou. Ricardo ficou parado no parapeito, o telefone ainda na mão, enquanto o primeiro raio de sol tocava seu rosto. Ricardo acordou em um quarto sujo e apertado de um hotel barato. O relógio marcava 8h15. A ligação de ontem ecoava em sua mente. Ele olhou para o teto manchado, depois para o espelho quebrado na parede. Sabe o que é engraçado? Pensou. Acordar é a parte mais difícil,
porque dormir é como não existir, e acordar é lembrar de tudo de novo. Ele se levantou com esforço e foi até o pequeno banheiro. No espelho, viu um homem irreconhecível, barba longa, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Você está uma merda, disse para seu reflexo. Abriu a torneira e lavou o rosto. A água fria o despertou. De volta ao quarto, abriu a mochila surrada que continha tudo que sobrou de sua vida. Pegou a única camisa limpa que tinha, amarrotada, mas limpa. Uma calça jeans velha. Não tinha mais roupas de executivo. Não tinha mais nada daquela vida. Arrumou-se devagar, como se cada movimento exigisse uma decisão consciente. Pegou os últimos R$ 50 que tinha e os colocou no bolso. Eu não sei por que estou fazendo isso, pensou enquanto caminhava pelas ruas. Talvez porque ontem, na ponte, percebi que tinha duas escolhas: pular ou encontrar um motivo para não pular. Talvez essa seja minha busca por um motivo. Pessoas passavam apressadas. Ricardo observou uma mãe segurando a mão de uma criança pequena. A cena o fez parar. Lembrou de Mateus 3 anos atrás, quando o empurrava no balanço de um parque. O menino ria, feliz, gritando: "Mais alto, pai! Mais alto!" Ricardo balançou a cabeça, afastando a memória. Continuou caminhando. Em frente ao Hospital São Lucas, um prédio grande e movimentado, Ricardo parou. Ficou olhando por um longo momento, suas mãos nos bolsos. Um segurança o observava com desconfiança. Ricardo percebeu e quase foi embora, mas então respirou fundo e entrou. A recepção era caótica. Pessoas esperando, telefones tocando, médicos passando rapidamente. Ricardo se aproximou do balcão, onde uma jovem recepcionista estava atarefada. "Oi, eu estou procurando Beatriz. Ela me ligou ontem sobre o programa de voluntariado." A recepcionista continuou digitando sem olhar para ele. "Beatriz Camargo, ala pediátrica, 3º andar." Ricardo foi em direção aos elevadores, mas percebeu que havia uma fila grande. Decidiu pegar as escadas. A cada andar que subia, pensava em desistir. No 2º andar, parou, ofegante, apoiando-se na parede. "O que eu estou fazendo? Eu não tenho nada para oferecer a essas crianças. Sou um fracasso, um criminoso, um pai que abandonou o filho. Ou foi abandonado, não sei mais." Então ouviu risadas vindas de cima. Risadas de crianças. Algo naquele som o fez continuar subindo. O corredor da ala pediátrica era colorido, decorado com desenhos infantis. Balões, estrelas, animais pintados nas paredes. Era um contraste gritante com o resto do hospital. Uma enfermeira passou empurrando um carrinho com medicamentos e Ricardo pediu indicações. Bateu na porta da sala 304. Uma voz feminina respondeu para que entrasse. Ele abriu e viu Beatriz, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil, organizando livros em uma estante. Ela se virou. "Senhor Ricardo?" Ricardo ficou surpreso. "Como sabia que era eu?" "Intuição." Ela sorriu. "Além disso, você tem cara de quem pensou em não vir 50 vezes no caminho até aqui." Ricardo quase sorriu. 53, na verdade. Mas veio. Isso é o que importa. Senta, por favor. Ricardo se sentou. Beatriz sentou à sua frente e foi direta ao ponto. "Vou ser honesta com você. Sei da sua situação. Li tudo e não me importo." Ricardo respondeu com amargura. "Deveria. Eu sou..." Beatriz o interrompeu. "Um pai que tentou salvar o filho. Errado? Sim. Criminoso? Tecnicamente. Mas humano? Completamente. E é de humanos que essas crianças precisam, não de santos." Ricardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras. "Aqui está o combinado. Você vem 2 vezes por semana, 1 hora cada dia. Escolhe um livro dessa estante e lê para as crianças que podem sair dos quartos. Para as que não podem, você vai até elas. Simples assim. E se eu não for bom nisso?" Beatriz sorriu. "Então você vai ser igual a todo voluntário novo. Ninguém é bom no começo, mas com o tempo você aprende que não é sobre ser bom, é sobre estar presente." Ela se levantou e pegou um livro da estante.
O Pequeno Príncipe. Que tal começar com esse? Hoje, agora. Ricardo pegou o livro com mãos trêmulas. Agora? A melhor hora é sempre agora. Vem, vou te apresentar as crianças. Beatriz levou Ricardo a uma sala grande e colorida. Havia cerca de 8 crianças de várias idades, algumas em cadeiras de rodas, outras com soro, todas com pulseiras hospitalares. 2 cuidadoras supervisionavam. As crianças pararam o que estavam fazendo e olharam para o recém-chegado com curiosidade. Pessoal, este é o Ricardo. Ele vai ler histórias para vocês hoje, anunciou Beatriz animadamente. Silêncio. As crianças o avaliaram. Ricardo sentiu o peso de cada olhar. Ele acenou timidamente. Oi, pessoal. Uma menina de 7 anos, careca devido à quimioterapia, chamada Júlia, falou primeiro. Você é o leitor de hoje? O último era melhor. Ele fazia vozes engraçadas. Beatriz pediu gentileza, mas Júlia continuou inocentemente. Estou sendo. É verdade. Ele fazia voz de dragão e tudo. Ricardo engoliu seco e olhou para Beatriz, que lhe deu um sorriso encorajador. Bom, eu não sei fazer voz de dragão, mas posso tentar. Um menino de 9 anos chamado Lucas perguntou. Por que você está tremendo? Ricardo percebeu que suas mãos realmente tremiam segurando o livro. Decidiu ser honesto. Estou nervoso. Faz muito tempo que não leio para ninguém. Para quem você lia antes? Júlia quis saber. Ricardo hesitou. A imagem de Mateus surgiu em sua mente. Para o meu filho. Onde ele está? Beatriz interveio gentilmente. Que tal começarmos a história? Vocês vão adorar. É o Pequeno Príncipe. As crianças se acomodaram. Algumas no chão, outras nas cadeiras, 2 nas camas com rodinhas. Ricardo se sentou em uma poltrona e abriu o livro. Suas mãos ainda tremiam. Ele limpou a garganta. Quando eu tinha 6 anos, vi uma vez uma bela gravura num livro sobre a Floresta Virgem que se chamava... Sua voz falhou. Ele parou, respirou fundo, continuou. Que se chamava Histórias Vividas. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. As crianças ouviam atentas. Ricardo foi ganhando confiança palavra após palavra. 1 hora depois, Ricardo estava no meio da história. Já não tremia mais. As crianças estavam completamente envolvidas. Ele inclusive tentava algumas vozes diferentes para os personagens, fazendo uma voz aguda para o Pequeno Príncipe. Me desenha um carneiro. Júlia riu. Era um som puro, alegre. Ricardo parou por um segundo, surpreso pela reação. Lucas pediu que continuasse. Quando terminou o capítulo, Beatriz reapareceu. Pessoal, vamos ter que parar por hoje. Hora do almoço. Coro de protestos das crianças. Mas ainda não acabou, Júlia reclamou. Ricardo volta outro dia para continuar. Certo, Ricardo? Todas as crianças olharam para ele esperançosas. Ricardo sentiu algo estranho no peito, quase como um esquecido senso de propósito. Sim, volto, disse surpreso consigo mesmo. No corredor do hospital, Beatriz caminhou ao lado dele. Você se saiu bem. Ricardo estava genuinamente surpreso. Elas prestaram atenção, não esperava isso. Sabe por quê? Porque você estava presente, genuinamente presente. Eles pararam perto dos elevadores. Ricardo perguntou. Beatriz, por que me deu essa chance, depois de tudo que... Ela o interrompeu. Posso te contar uma história? Ricardo acenou. Há 15 anos perdi meu filho. Ele tinha leucemia. 8 anos. Durante o tratamento, um voluntário vinha ler para ele todos os dias. Um homem que tinha acabado de perder o emprego, estava deprimido, quase desistindo de tudo. Ler para as crianças aqui foi o que o salvou. E ele, sem saber, salvou meu filho também. Não do câncer, que acabou levando ele, mas do medo. Meu Miguel morreu rindo de uma história boba que aquele homem contou. Lágrimas se formaram nos olhos de Ricardo. Quando vi seu nome na lista e depois vi as notícias, pensei, esse homem precisa estar aqui tanto quanto essas crianças precisam dele. Às vezes, salvar e ser salvo são a mesma coisa.
Ricardo não conseguiu falar. Beatriz apertou seu ombro gentilmente. Quinta-feira, 9 horas. Mesma hora? Ricardo apenas acenou, emocionado demais para palavras. Do lado de fora do hospital, Ricardo parou na calçada. O sol estava alto agora. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em meses, algo mudou dentro dele. Não era felicidade, não era paz, mas era algo. Uma pequena luz em meio à escuridão. Olhou para suas mãos. Não tremiam mais. Eu não sei o que é esse sentimento, pensou. Não é redenção. Talvez seja apenas um lembrete de que ainda sou humano, de que ainda posso fazer algo mesmo que seja pequeníssimo, que importe. Começou a caminhar, mas seu celular tocou. Número desconhecido novamente. Atendeu receoso. Uma voz masculina se identificou como Dr. Henrique Moura, advogado. Tinha sido contratado por Fernando. O coração de Ricardo disparou. O que ele quer? Ele quer conversar. Pessoalmente. Diz que é importante. Descobriu algo. Algo que pode mudar tudo. Ele pede que você vá ao escritório dele amanhã, 14 horas. Por que eu deveria confiar nele? Não estou pedindo confiança. Estou apenas entregando a mensagem. A decisão é sua. Ricardo ficou parado no meio da calçada. O dia que começou com um pequeno passo de esperança acabava de ficar muito mais complicado. Ricardo estava deitado na cama do hotel, olhando para o teto. O livro, O Pequeno Príncipe, estava ao seu lado. Beatriz o deixara levar emprestado. Ele não conseguia dormir. Fernando, o homem que ele considerava irmão, que foi padrinho do seu casamento, que o denunciou e destruiu tudo que ele tinha. Por que queria falar com ele agora? Pegou o celular. 2h47 da manhã. Então viu que tinha uma mensagem no WhatsApp de um número não salvo, mas que ele reconhecia. Marina. Mateus perguntou de você hoje. Disse que sente sua falta. Eu também sinto. Mas ainda não é hora. Estou enviando isso porque sei que você precisa saber que não foi esquecido. Ricardo leu e releu a mensagem. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Ele digitou uma resposta, apagou, digitou outra, apagou de novo. Finalmente escreveu apenas: Obrigado. Eu amo vocês. Não sabia se ela responderia, mas precisava dizer. Na tarde seguinte, Ricardo estava em frente ao prédio onde funcionava sua antiga empresa. Estava reformado, com nova fachada. Ele respirou fundo e entrou. No elevador, enquanto subia até o 8º andar, viu seu reflexo distorcido nas portas metálicas. Estava mais apresentável hoje. Havia feito a barba, arrumado o cabelo. Eu não sei o que esperar, pensou. Parte de mim quer socar Fernando. Outra parte só quer respostas. E uma pequena parte que tenho vergonha de admitir tem esperança. A recepção estava diferente, mais moderna. Uma nova recepcionista o recebeu. Quando ele disse seu nome, o reconhecimento foi imediato nos olhos dela. Mas ela disfarçou profissionalmente e o encaminhou. Ricardo caminhou pelo corredor familiar. Passou pela que era sua antiga sala. Agora tinha o nome de outra pessoa na porta. Ele parou por um segundo. Depois continuou até a sala de Fernando. A porta estava entreaberta. Respirou fundo e empurrou. Fernando estava sentado atrás da mesa. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Ao ver Ricardo, ele se levantou. Ricardo, obrigado por vir. Ricardo não se moveu da porta. Seus punhos estavam cerrados. Não me agradeça. Só diga o que tem a dizer. Fernando apontou para a cadeira. Por favor, senta. Prefiro ficar em pé. Fernando suspirou e voltou a sentar. Pegou uma pasta sobre a mesa. Nos últimos 3 meses, não consegui dormir direito. Fiquei remoendo tudo o que aconteceu. Então decidi contratar um auditor particular para revisar tudo de novo. Ricardo respondeu com ironia. Quer provar que sou ainda mais culpado? Não, quero provar que eu estava errado. Ricardo franziu a testa. Fernando abriu a pasta e empurrou documentos pela mesa. Os 300 mil que você pegou foram oficialmente registrados como empréstimo pessoal. Você assinou todos os papéis. Legalmente, não houve desvio. Ricardo se aproximou da mesa, confuso. O que... Eu não entendo.
Me disseram que... Eu sei, porque eu acreditei no que o pessoal da auditoria inicial me disse. Mas eles estavam errados, ou queriam estar. Ricardo, você não cometeu crime nenhum. Violou algumas regras internas da empresa? Sim, mas nada criminoso. O chão pareceu desabar sob os pés de Ricardo. Ele se segurou na cadeira. Você está dizendo que eu perdi tudo. Por nada? A voz de Fernando quebrou. Estou dizendo que eu destruí você por nada. Por pânico, por medo, por... Ele não conseguiu continuar. Ricardo caiu na cadeira, em choque. Já contactei meu advogado. Vamos retificar tudo. Vou aos órgãos competentes, à imprensa. Vou consertar isso, Ricardo. Eu juro. Ricardo riu sem humor. Consertar? Consertar? Minha esposa me deixou. Meu filho não sabe mais quem sou. Perdi minha casa, minha carreira, minha dignidade. Como você conserta isso? Lágrimas escorreram pelo rosto de Fernando. Eu sei que não posso, mas vou tentar. Vou gastar o resto da minha vida tentando se for preciso. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você sabe o que é engraçado? Ontem, pela primeira vez em meses, senti que talvez minha vida ainda tivesse algum sentido. E agora você me diz que tudo foi um erro? Ricardo, Ricardo elevou a voz. 3 meses, Fernando. 3 meses dormindo em hotéis baratos, comendo quando tinha dinheiro, sendo olhado como lixo por todos na rua. Ele parou, respirando pesado. Silêncio tenso. Então, mais calmo, perigosamente calmo, continuou. Ontem li histórias para crianças doentes. Sabe por quê? Porque estava pronto para morrer, para pular de uma ponte. E uma simples ligação sobre voluntariado me deu uma razão para não fazer isso. Fernando estava pálido. Então você não me deve conserto. Você me deve uma explicação de por que diabos eu deveria querer minha vida antiga de volta. Pegou os documentos da mesa e saiu, batendo a porta. Na escadaria do prédio, Ricardo desceu rapidamente, respiração acelerada, lágrimas de raiva e confusão escorrendo. Parou no meio do lance, sentou nos degraus e colocou a cabeça entre as mãos. Ficou assim por longos minutos. Então, lentamente, pegou o celular e ligou. Beatriz, sou o Ricardo. Sim, tudo bem. Na verdade não, mas posso ir aí agora? Mesmo não sendo meu dia? Obrigado. Desligou, limpou o rosto e continuou descendo. Ricardo entrou na sala de Beatriz. Ela estava organizando materiais e, ao vê-lo, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele se sentou pesadamente e contou tudo. Sobre Fernando, os documentos, o erro terrível, a destruição sem motivo. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um momento. E agora? Ricardo respondeu com amargura. Agora? Agora Fernando vai consertar tudo. Vai limpar meu nome, restaurar minha reputação. E eu deveria estar aliviado, certo? Mas não está. Não, por quê? Porque parte de mim morreu nesses 3 meses. E outra parte, uma parte nova, começou a nascer ontem quando li para aquelas crianças. E eu não sei qual dessas partes eu quero que viva. Beatriz se sentou ao lado dele. Posso te fazer uma pergunta difícil? Ricardo acenou. Você quer sua vida antiga de volta porque sente falta dela? Ou porque acha que deveria sentir? Ricardo abriu a boca para responder, mas parou. A pergunta o atingiu profundamente. Lentamente ele disse: Eu não sei. Trabalhei 20 anos construindo aquela vida. Era o que eu achava que devia ser. Bem-sucedido, provedor, respeitado. E você era feliz? A pergunta ficou suspensa no ar. Após uma longa pausa, Ricardo admitiu. Eu estava tão ocupado sendo bem-sucedido que nunca parei para perguntar isso. Ricardo, não estou dizendo que você não merece justiça. Merece. Não estou dizendo que Fernando não deve consertar o que fez. Deve. Mas estou dizendo que você tem uma escolha agora. Uma escolha que a maioria das pessoas nunca tem. Recomeçar consciente, sabendo quem você realmente é e o que realmente importa. Como assim? Você pode voltar a ser o executivo que era. Ou pode escolher ser outra coisa.
Alguém que descobriu, no fundo do poço, que ler para crianças doentes dá mais sentido à vida do que qualquer contrato milionário. Ricardo ficou em silêncio, processando. Beatriz o levou até a sala de recreação. As crianças estavam lá. Ao vê-lo, Júlia se iluminou. Ricardo, você voltou, mas não era seu dia. Ricardo sorriu levemente. Não podia deixar vocês esperando pela história. Lucas perguntou. Você vai continuar O Pequeno Príncipe? Ricardo olhou para as crianças. Todas o observavam com expectativa pura, sem julgamento, sem conhecer seu passado, sem se importar com quem ele foi. Apenas felizes por ele estar ali. Sim, vou continuar. 1 hora depois, quando Ricardo terminou mais um capítulo, as crianças aplaudiram. Quando se preparava para sair, Júlia se aproximou tímida. Ricardo? Sim? Você lê melhor que o outro cara, porque parece que você precisa das histórias tanto quanto a gente. A inocência brutal da observação atingiu Ricardo em cheio. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Sabe de uma coisa, Júlia? Você está absolutamente certa. Ela sorriu e lhe deu um abraço rápido antes de voltar para o grupo. Do lado de fora do hospital, ao pôr do sol, Ricardo parou na mesma calçada de ontem. O céu estava tingido de laranja e rosa. Ele observou o movimento da cidade e pegou o celular. Fez 2 ligações. Fernando ainda estava no escritório quando seu telefone tocou. Aceito sua ajuda para limpar meu nome e aceito suas desculpas eventualmente, mas não quero a empresa de volta, disse Ricardo. O que? Você tem certeza? Tenho, mas há algo que você pode fazer por mim. Conhece o Hospital São Lucas? De volta ao quarto de hotel, Ricardo digitou uma mensagem longa para Marina. Marina, sei que você disse para não procurar vocês, e vou respeitar isso pelo tempo que for necessário. Mas precisa saber de algumas coisas. Primeiro, eu não cometi crime. Foi um erro terrível e está sendo corrigido. Segundo, eu não quero mais a vida que tínhamos. Descobri quem eu realmente sou nesses meses escuros e, surpreendentemente, gosto mais dessa versão. Terceiro, quando estiver pronta, quando Mateus estiver pronto, estarei aqui. Não como o homem que vocês deixaram, mas como um melhor. Eu amo vocês. E vou esperar. Ele enviou. Ficou olhando a tela por um momento. Depois colocou o telefone de lado. Pegou O Pequeno Príncipe e continuou lendo de onde parou. Nas semanas seguintes, tudo mudou gradualmente. Ricardo passou a ler para grupos maiores de crianças, cada vez mais confiante. Fernando assumiu responsabilidade publicamente em uma coletiva de imprensa. Uma placa foi inaugurada no hospital. Programa de leitura Ricardo Santos, patrocinado por Fernando Almeida. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez. Em um dia ensolarado no parque, Ricardo estava sentado em um banco quando viu à distância Marina e Mateus. Ela o viu também. Não se aproximaram, mas ela acenou levemente. Era um começo. 6 meses depois, Ricardo estava lendo para um grupo grande de crianças. Júlia estava lá, com mais cabelo crescendo agora. Havia crianças novas também. Ao lado de Ricardo, outro voluntário novo estava aprendendo, observando. Quando terminou a sessão, Ricardo se levantou e viu uma cena que o fez parar. Na porta, Marina e Mateus estavam de pé, observando. Mateus, agora com 9 anos, correu até ele. Pai! Ricardo o abraçou, lágrimas escorrendo. Oi, campeão. Marina se aproximou mais devagar. O olhar entre eles dizia 1000 coisas não ditas. Mágoa, esperança, possibilidade. Você parece diferente, ela disse. Ricardo sorriu. Sou diferente. Melhor. Espero. Pai, você pode ler uma história para mim também? Mateus perguntou. Ricardo olhou para Marina, que acenou permissivamente. Ele pegou Mateus no colo. Sempre, meu filho. Sempre. 1 ano depois, Ricardo estava na mesma ponte do início, mas agora não estava sozinho. Havia um grupo de 5 voluntários com ele. Era uma caminhada beneficente pelo hospital. Ele olhou para baixo, para a água, e lembrou do dia em que esteve ali, pronto para acabar com tudo.
Dizem que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, pensou. Não sei se acredito nisso. Talvez seja apenas o jeito que fazemos sentido da dor. Mas sei que o dia em que decidi não desistir não foi o dia na ponte. Foi o dia em que fui ao hospital pela primeira vez. O dia em que percebi que ser útil é mais importante do que ser bem-sucedido. E que às vezes a esperança vem de onde menos esperamos. De um simples gesto humano, de uma criança sorrindo, de uma segunda chance que nunca achamos que merecíamos. Ele virou as costas para a borda e se juntou ao grupo. Marina e Mateus estavam lá também. Enquanto caminhavam juntos, o sol nasceu completamente, banhando tudo em luz dourada. E Ricardo finalmente entendeu. Ele não tinha sido salvo. Ele havia se permitido ser encontrado. Enquanto o grupo se afastava da ponte, Mateus segurava firme a mão de Ricardo. O menino olhou para cima e perguntou: Pai, você ainda lê O Pequeno Príncipe? Ricardo sorriu, sentindo o coração apertar de uma forma boa. Todos os dias, filho. Pode ler para mim hoje à noite? Ricardo olhou para Marina, que caminhava do outro lado de Mateus. Ela hesitou apenas um segundo antes de acenar com a cabeça. Acho que podemos fazer isso, disse ela suavemente. Mesmo? Ricardo não conseguiu esconder a surpresa na voz. Marina parou de andar. O grupo continuou à frente, dando-lhes alguma privacidade. Ela respirou fundo. Ricardo, você mudou. Eu vi. Não apenas hoje, mas nas últimas semanas. Beatriz me ligou há um mês. Me contou sobre o que você estava fazendo no hospital. Ela não deveria... Eu pedi, Marina interrompeu. Pedi que ela me mantivesse informada. Eu precisava saber se você estava bem, se estava... vivo. Sua voz quebrou na última palavra. Ricardo entendeu. Você sabia sobre a ponte? Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Eu te conheço, Ricardo. Quando li as notícias, quando vi o que estavam fazendo com você, eu tive medo, muito medo. Mateus puxou a mão do pai. Do que a mamãe teve medo? Ricardo entrou na sala de Beatriz. Ela estava organizando materiais e, ao vê-lo, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele se sentou pesadamente e contou tudo. Sobre Fernando, os documentos, o erro terrível, a destruição sem motivo. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um momento. E agora? Ricardo respondeu com amargura. Agora? Agora Fernando vai consertar tudo. Vai limpar meu nome, restaurar minha reputação. E eu deveria estar aliviado, certo? Mas não está. Não, por quê? Porque parte de mim morreu nesses 3 meses. E outra parte, uma parte nova, começou a nascer ontem quando li para aquelas crianças. E eu não sei qual dessas partes eu quero que viva. Beatriz se sentou ao lado dele. Posso te fazer uma pergunta difícil? Ricardo acenou. Você quer sua vida antiga de volta porque sente falta dela? Ou porque acha que deveria sentir? Ricardo abriu a boca para responder, mas parou. A pergunta o atingiu profundamente. Lentamente ele disse: Eu não sei. Trabalhei 20 anos construindo aquela vida. Era o que eu achava que devia ser. Bem-sucedido, provedor, respeitado. E você era feliz? A pergunta ficou suspensa no ar. Após uma longa pausa, Ricardo admitiu. Eu estava tão ocupado sendo bem-sucedido que nunca parei para perguntar isso. Ricardo, não estou dizendo que você não merece justiça. Merece. Não estou dizendo que Fernando não deve consertar o que fez. Deve. Mas estou dizendo que você tem uma escolha agora. Uma escolha que a maioria das pessoas nunca tem. Recomeçar consciente, sabendo quem você realmente é e o que realmente importa. Como assim? Você pode voltar a ser o executivo que era. Ou pode escolher ser outra coisa. Alguém que descobriu, no fundo do poço, que ler para crianças doentes dá mais sentido à vida do que qualquer contrato milionário. Ricardo ficou em silêncio, processando. Beatriz o levou até a sala de recreação. As crianças estavam lá. Ao vê-lo, Júlia se iluminou. Ricardo,
Você voltou, mas não era seu dia. Ricardo sorriu levemente. Não podia deixar vocês esperando pela história. Lucas perguntou: Você vai continuar O Pequeno Príncipe? Ricardo olhou para as crianças. Todas o observavam com expectativa pura, sem julgamento, sem conhecer seu passado, sem se importar com quem ele foi. Apenas felizes por ele estar ali. Sim, vou continuar. 1 hora depois, quando Ricardo terminou mais um capítulo, as crianças aplaudiram. Quando se preparava para sair, Júlia se aproximou tímida. Ricardo? Sim? Você lê melhor que o outro cara, porque parece que você precisa das histórias tanto quanto a gente. A inocência brutal da observação atingiu Ricardo em cheio. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Sabe de uma coisa, Júlia? Você está absolutamente certa. Ela sorriu e lhe deu um abraço rápido antes de voltar para o grupo. Do lado de fora do hospital, ao pôr do sol, Ricardo parou na mesma calçada de ontem. O céu estava tingido de laranja e rosa. Ele observou o movimento da cidade e pegou o celular. Fez 2 ligações. Fernando ainda estava no escritório quando seu telefone tocou. Aceito sua ajuda para limpar meu nome e aceito suas desculpas eventualmente, mas não quero a empresa de volta, disse Ricardo. O que... Você tem certeza? Tenho, mas há algo que você pode fazer por mim. Conhece o Hospital São Lucas? De volta ao quarto de hotel, Ricardo digitou uma mensagem longa para Marina. Marina, sei que você disse para não procurar vocês. E vou respeitar isso pelo tempo que for necessário. Mas precisa saber de algumas coisas. Primeiro, eu não cometi crime. Foi um erro terrível e está sendo corrigido. Segundo, eu não quero mais a vida que tínhamos. Descobri quem eu realmente sou nesses meses escuros. E, surpreendentemente, gosto mais dessa versão. Terceiro, quando estiver pronta, quando Mateus estiver pronto, estarei aqui. Não como o homem que vocês deixaram, mas como um melhor. Eu amo vocês. E vou esperar. Ele enviou. Ficou olhando a tela por um momento, depois colocou o telefone de lado. Pegou O Pequeno Príncipe e continuou lendo de onde parou. Nas semanas seguintes, tudo mudou gradualmente. Ricardo passou a ler para grupos maiores de crianças, cada vez mais confiante. Fernando assumiu responsabilidade publicamente em uma coletiva de imprensa. Uma placa foi inaugurada no hospital. Programa de leitura Ricardo Santos, patrocinado por Fernando Almeida. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez. Em um dia ensolarado no parque, Ricardo estava sentado em um banco quando viu à distância Marina e Mateus. Ela o viu também. Não se aproximaram, mas ela acenou levemente. Era um começo. 6 meses depois, Ricardo estava lendo para um grupo grande de crianças. Júlia estava lá, com mais cabelo crescendo agora. Havia crianças novas também. Ao lado de Ricardo, outro voluntário novo estava aprendendo, observando. Quando terminou a sessão, Ricardo se levantou e viu uma cena que o fez parar. Na porta, Marina e Mateus estavam de pé, observando. Mateus, agora com 9 anos, correu até ele. Pai! Ricardo o abraçou, lágrimas escorrendo. Oi, campeão. Marina se aproximou mais devagar. O olhar entre eles dizia 1000 coisas não ditas. Mágoa, esperança, possibilidade. Você parece diferente, ela disse. Ricardo sorriu. Sou diferente. Melhor, espero. Pai, você pode ler uma história para mim também? Mateus perguntou. Ricardo olhou para Marina, que acenou permissivamente. Ele pegou Mateus no colo. Sempre, meu filho, sempre. 1 ano depois, Ricardo estava na mesma ponte do início. Mas agora não estava sozinho. Havia um grupo de 5 voluntários com ele. Era uma caminhada beneficente pelo hospital. Ele olhou para baixo, para a água, e lembrou do dia em que esteve ali, pronto para acabar com tudo. Dizem que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, pensou. Não sei se acredito nisso. Talvez seja apenas o jeito que fazemos sentido da dor. Mas sei que o dia em que decidi não desistir não foi o dia na ponte. Foi o dia em que fui ao hospital pela primeira vez. O dia em que percebi que ser útil é mais importante do que ser bem-sucedido.
E que às vezes a esperança vem de onde menos esperamos, de um simples gesto humano, de uma criança sorrindo, de uma segunda chance que nunca achamos que merecíamos. Ele virou as costas para a borda e se juntou ao grupo. Marina e Mateus estavam lá também. Enquanto caminhavam juntos, o sol nasceu completamente, banhando tudo em luz dourada. E Ricardo finalmente entendeu. Ele não tinha sido salvo. Ele havia se permitido ser encontrado. Enquanto o grupo se afastava da ponte, Mateus segurava firme a mão de Ricardo. O menino olhou para cima e perguntou: "Pai, você ainda lê O Pequeno Príncipe?" Ricardo sorriu, sentindo o coração apertar de uma forma boa. "Todos os dias, filho. Pode ler para mim hoje à noite?" Ricardo olhou para Marina, que caminhava do outro lado de Mateus. Ela hesitou apenas um segundo antes de acenar com a cabeça. "Acho que podemos fazer isso", disse ela suavemente. "Mesmo?" Ricardo não conseguiu esconder a surpresa na voz. Marina parou de andar. O grupo continuou à frente, dando-lhes alguma privacidade. Ela respirou fundo. "Ricardo, você mudou. Eu vi. Não apenas hoje, mas nas últimas semanas. Beatriz me ligou há um mês. Me contou sobre o que você estava fazendo no hospital. Ela não deveria... Eu pedi." Marina interrompeu. "Pedi que ela me mantivesse informada. Eu precisava saber se você estava bem. Se estava... vivo." Sua voz quebrou na última palavra. Ricardo entendeu. "Você sabia sobre a ponte." Ela assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu te conheço, Ricardo. Quando li as notícias, quando vi o que estavam fazendo com você, eu tive medo. Muito medo." Mateus puxou a mão do pai. "Do que a mamãe teve medo?" Ricardo se ajoelhou na altura do filho. "A mamãe teve medo que o papai ficasse muito triste. Mas sabe o que aconteceu? O papai encontrou amigos novos no hospital. Crianças muito legais que gostam de histórias, assim como você." "Crianças doentes?" Mateus perguntou com inocência. "Sim, e sabe o que descobri? Que ler para elas me fez sentir melhor também. Às vezes, quando ajudamos os outros, acabamos ajudando a nós mesmos." Mateus pensou por um momento. "Então você não está mais triste?" Ricardo olhou para Marina, depois de volta para o filho. "Ainda fico triste às vezes, mas agora sei que a tristeza passa. E que sempre há algo bom esperando, mesmo quando a gente não consegue ver." Naquela noite, Ricardo voltou para casa. A casa pequena que agora dividia com Marina e Mateus, fruto de meses de terapia de casal, conversas difíceis e reconstrução paciente. Marina estava na cozinha preparando o jantar. Mateus fazia a lição na mesa. "Como foi?" Marina perguntou. "Foi libertador." Ricardo respondeu beijando seu rosto. "Finalmente sinto que aquele dia terrível serviu para algo. Serviu para te trazer até aqui, até nós." Ricardo olhou ao redor. A casa simples, a família reunida, a paz que permeava o ambiente. Não tinha mais o sucesso de antes, o dinheiro, o status, mas tinha algo infinitamente mais valioso: propósito, amor e a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. "Pai", Mateus chamou. "Pode me ajudar com matemática?" Ricardo sorriu. "Claro, campeão." E enquanto se sentava ao lado do filho, explicando frações e resolvendo problemas, Ricardo pensou em todas as crianças do hospital que ainda precisavam de alguém para ler histórias. Em todas as pessoas perdidas que precisavam ouvir que não estavam sozinhas. Em todos os amanheceres que quase não viu, mas que agora podia testemunhar. A vida não tinha voltado ao que era. Tinha se tornado algo completamente novo. E pela primeira vez em seus 43 anos, Ricardo Santos não estava apenas vivo. Ele estava vivendo de verdade. O dia em que decidiu não desistir não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo.